Hey guys, estamos de volta. Tá suja. Então nós vamos falar sobre funções definidas por partes, conforme vocês estão vendo no título aí de vocês. O que é isso? Funções definidas por partes. Das funções reais de uma variável real, o que nós temos visto até agora são funções com uma lei, uma regra definida bem bonitinha, organizada. Opa, faltou colocar para escrever. Tipo assim, f de x igual a x mais 1. Você tem uma lei bem bonitinha, bem pronta aí. Ok, ou seja, a nossa função aqui está sendo definida de uma maneira só, por uma única regra. Mas às vezes nós trabalhamos com funções que mudam o comportamento ao longo do eixo x. E essas funções costumam ser e ter em cada parte do eixo x ter uma regra para ela. E aí vocês vão entender melhor quando a gente colocar aqui. Para quem está fazendo cálculo 1 já viu funções desse tipo. Então eu vou começar com um exemplo que vai, através do exemplo, você vai compreender melhor o que eu quero dizer. Eu vou colocar aqui, ó, seja f de x igual. Aí a minha f de x, ao invés de eu colocar tradicionalmente a regra nela, eu vou colocar assim. Eu vou dizer que a minha f de x, ela vai ser x mais 1, mas ela não vai ser sempre x mais 1 não. Ela vai ser x mais 1 se o x for menor que menos 2, por exemplo. Aí, então, essa minha função, ela está sendo definida dessa maneira apenas para x menor que menos 2. Então a gente se pergunta em seguida, e para x sem ser menor que menos 2? Ou seja, para x do outro lado aqui, do menos 2 para frente. Aí eu vou colocar outro valor aqui. Então digamos, sei lá, eu vou colocar que a minha função é 2x se o meu x for maior que 2. Maior que 2. Então, maior ou igual que 2. Assim, guys, essa função f que nós estamos vendo, definida dessa maneira, observe que é fora do tradicional, digamos que é como se ela tivesse duas regras. Ela tem duas regras, mas em cada parte do eixo x ela tem uma regra só, até porque a função é para ter só uma regra. Professor, se é para ter só uma que tem duas, depende do ponto de vista. Se você contar uma, duas, você está vendo duas. Mas a partir do momento que você percebe que essa regra não é para toda a função, não é para todo x que ela vai ser isso, ela vai ser apenas para essa parte, e para outra parte ela vai ser isso, ela tem apenas uma regra em cada pedaço específico do x. Então nós vamos tentar compreender melhor que funções desse tipo, elas mudam comportamentos, elas são de um jeito numa parte e são de jeito em outra parte. Como assim em outra parte? Olhando para o gráfico, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico da nossa função. Deixa eu escolher a reta aqui. Eu coloco aqui um eixo x, coloco aqui um eixo y, ok? Então, olhando para o gráfico, a função é algo assim. Digamos que eu faltou aqui, ó. Vou colocar o menos 2 em algum lugar, vou colocar o menos 2 aqui. Aí, no menos 2 eu vou fazer uma barreira. Por que eu vou fazer uma barreira no menos 2? Porque a separação da minha função é no menos 2. Então, a filosofia é a seguinte. Aqui, todo esse pedaço aqui, toda essa parte aqui, ó, que eu vou riscar aqui para vocês. Todo esse pedaço corresponde a pontos com x menor que menos 2. De fato, se a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, o x vai estar onde? Está aqui o x desse ponto. O x não, eu falo x, mas o ideal é falar a abscissa. Então está aqui a abscissa desse ponto. Perceba que a abscissa é antes do menos 2. Então ela é menor do que o menos 2. Isso então significa que que eu falei para vocês de fato é verdade. Toda parte antes da barreira corresponde a x menor que 2, menos 2.
E toda parte depois corresponde a x maior que menos 2. Vou colocar aqui, ajeitar. Então, toda essa parte aqui, ó, essa parte aqui, tudo isso aqui corresponde a x maior que menos 2. E na barreira é a parte em que o x é o próprio menos 2. Ok, guys? A nossa função, como ela tem um comportamento diferente, que ela tem essa regra aqui, para x antes do menos 2, significa que o gráfico aqui antes vai ser de um jeito. Como ela tem outro tipo de regra para depois do menos 2, significa que o gráfico aqui vai ser diferente. Ok, guys? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou colocar algumas coisinhas nesse exemplo para nós compreendermos melhor. Vamos analisar de fato como é o gráfico dessa função. Vamos analisar o que mais? O gráfico. E vamos analisar sim, imagens para a gente compreender melhor essa função. Ok, então eu coloquei aqui o nosso exemplo. E letra A, determine o que, não sei se vocês vão entender direito, mas eu vou fixar a nossa função do lado, eu vou deixar ela ao nosso lado para a gente ficar fazendo as contas necessárias. Ok, vamos tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir entender, eu vou dar um zoom para melhorar o que está pedindo aí. Determine, minha letra é feia assim mesmo, eu estou achando até mais bonitinha. Primeiro item, então eu tenho vários itens, item 1, 2, 3, 4, 5, algoritmo romano. E primeiro pede a f de menos 5, ou seja, pede a imagem de menos 5. Qual é a imagem de menos 5? Eu vou olhar para a minha função que eu tenho aqui, ó. Como é que eu faço para calcular a imagem de menos 5? A minha função, ela tem duas regras, né, contando assim quantidade. Tem essa regra e essa regra. Aí a pergunta é, qual das duas regras eu vou usar para calcular f de menos 5? Então perceba, aqui eu quero a imagem para o x igual a menos 5. Se o x é igual a menos 5, ele se encaixa na regra de cima ou ele se encaixa na regra de baixo? Perceba que a regra de cima, a regra de cima é para x menor que menos 2. E o menos 5 é menor que menos 2. Então ele se encaixa na regra de cima. Portanto, eu vou substituir o menos 5 aqui na regra de cima e vai ficar menos 5 mais 1, que é igual a menos 4. Ok? Temos a primeira imagem. Próxima imagem, imagem do zero. E aí, mais uma vez, a gente se pergunta, eu quero calcular a imagem do zero. Eu vou substituir nessa regra de cima ou nessa regra de baixo? E aí, inverti. Nessa regra de baixo ou nessa regra de cima? Bom, o x aqui é zero. Ele se encaixa em qual situação? Ele se encaixa na situação menor que menos 2 ou na situação maior ou igual a menos 2. O zero, com toda a certeza do mundo, ele é maior que o menos 2, portanto ele se encaixa nessa situação de baixo, então eu vou usar esta regra para minha função. Daí, substituindo o x por zero aqui, vai ficar 2 vezes 0, que é igual a zero. Ok, guys? Então, já foi essa linha. A próximo é o menos 1. Qual regra nós vamos usar? Nós iremos usar a regra de cima ou a regra de baixo. Então, todos esses é a mesma filosofia. O menos 1 é maior que menos 2 ou menor? Eu não sei, eu tenho dúvida. Aí, eu tenho dúvida, eu faço aqui. Coloco o 0. Os negativos para cá são assim. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Deixa eu fazer esse desenho para bem nessa linha do menos 1 que fica melhor. Vou escolher aqui. Então, tem dúvida, faça lá reta. Eu vou fazer aqui torto, tá? Que eu não quero inclinar o telefone para fazer direitinho. Ou então a gente pode usar aqui essa função, né? Então, daqui sai bonitinho. Vamos fazer um negócio bonitinho. Pronto, olha aí, ó. Negócio decente. Ok, guys. Sim, a gente faz assim. Aqui é o zero. Aqui, os fogos.
aqui é o menos 1 indo para os negativos, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então a gente vê aqui que o menos 1 ele é o menos 1 é depois do menos 2. Se é depois do menos 2, é o que maior, então vai ser essa regra aqui também. Portanto, a imagem vai ficar 2 vezes o menos 1. Lembrando do parêntese por causa de quê? Por causa da mistura dos sinais. Aí 2 vezes menos 1 dá menos 2. Daí segue o padrão. Os outros vou fazer aqui meio que direto, um pouquinho mais rápido, tá? Aí vocês analisam aí. Eu sugiro, nesse momento, vocês pausarem o vídeo. Pause o vídeo. Resolva esse aqui. E aí confira o seu resultado. Ok, guys? Então, pause o vídeo aí e faça. Então, vejamos, conferir com o resultado de vocês para ver se deu certo. Imagem do 2, imagem do 2, o 2 é maior que o menos 2. Se encaixa aqui e dá 4, porque vai ficar 2 vezes 2. Se o teu não deu certo, dê uma olhadinha porque qualquer dúvida, atendimento. Ok? Imagem do menos 2. E agora? O x é menos 2. Qual desses o x pode ser menos 2? Então, guys, nessa parte aqui, ó, tem o sinalzinho do igual. Aqui é maior ou igual. Então, aqui é onde o x pode ser ou maior ou igual a menos 2. Nesse caso, o x é igual a menos 2. Então, eu vou usar essa regra e ao multiplicar aí vai dar menos 4. E aqui também a última vai ser essa aqui que vai dar 30. Ok, guys? Não terminou não terminou, mas agora terminou essa letra A e nós vamos para a letra B. A letra B pede para determinar as raízes de f. Ok, então a gente vai colocar nosso sol aqui embaixo para resolver. Então colocamos aqui vamos fazer a solução da letra B. Então eu coloco aqui meu sol de solução e coloco o Bzinho aqui, indicando que é a letra B. Vamos fazer de uma cor de mais destaque, ou então deixa mesmo assim, e a gente só marca aqui, ok? Só para compreender, ficou um pouco misturado. Pronto, agora está mais embaixo para não ficar misturado. Essa letra B, guys, pedem as raízes de f. Então, como é que eu encontro as raízes? As raízes são os elementos que zeram. Então, eu vou pegar cada uma das regras e vou igualar a zero, para poder tentar encontrar a raiz. Pego a primeira, x mais 1, e vou igualar a zero. Depois eu pego a segunda e igualo a zero. Porém, aqui vai ter um detalhe muito, muito importante. Não é só pegar a expressão e igualar a zero. Aqui eu vou encontrar um x, e é importantíssimo que o meu x faça parte do x correspondente. Então, quando eu encontrar a minha raiz aqui, ela tem que ser menor que menos 2. Se ela não for menor que menos 2, não faz sentido ela ser raiz. Porque raiz é um elemento que ao aplicar a função zera. E aí, o que eu vou encontrar aqui é o que zera isso. É o que zera. Mas eu só posso aplicar aqui para menor que menos 2. Se eu encontrar uma raiz aqui que não seja menor que menos 2, significa que eu não posso aplicar isso nesse ponto. Eu ia ter que aplicar, não sei, tá, calma, vou tentar ser mais calmo. O valor, vamos com calma, vamos fazer esse exemplo para vocês entenderem melhor. Eu peguei, igualei a minha primeira regra a zero, depois eu vou igualar a segunda. Lembre-se que eu quero encontrar a raiz. Então aqui eu tenho 1, passo para o outro lado, vai ficar menos 1. Pronto, achei o que seria a primeira raiz. Entretanto, esse x, ele não está aqui, ó. Ele não é menor que menos 2. Ele é maior que o menos 2. Como esse x não está aqui, a minha imagem dele não vai dar zero, porque eu não vou aplicar aqui. Quer ver? Vamos calcular a imagem do menos 1. Se eu fosse aplicar aqui, daria zero. Com toda certeza, porque foi a conta. Mas, quando eu for aplicar, eu não vou usar essa.
eu não vou usar essa, eu vou usar a de baixo, porque ele se enquadra nesse caso. E aí, olhando na de baixo, não vai dar zero. O que eu quero dizer? Quando você for encontrar a raiz, não basta só igualar a sua regrinha, não basta só igualar a sua regra a zero. Ela tem que estar compatível com o seu intervalo para você poder utilizar de fato a função ali e poder zerar. Ok, guys? Então, esse aqui, ó, tudo indica que é raiz, tem cara de raiz, tem aparência de raiz, tem tudo de raiz, mas não é raiz. Não é raiz. Aí o próximo que a gente vai tentar raiz é esse aqui. Eu vou pegar a regra, agora eu vou pegar o 2x e vou igualar a zero. Aí acho o x. O x não, né? Ele não está escondido, ele está bem aqui. Acho o valor do x. Então esse 2 está multiplicando, ele vai dividindo e é igual a zero. E nem precisava disso, na verdade, né? Eu tenho aqui, ó. Porque não precisava disso aqui não. Porque olha só, eu tenho um produto para dar zero. Para uma multiplicação dar zero é só se um dos dois fatores for zero. A única maneira disso aqui der zero é que o x seja zero. Então, nem precisava passar. Mas se você quiser fazer passando e dividindo, não tem problema também. Ou seja, achei x igual a zero. Aí vem a pergunta, isso é raiz mesmo? Ele se enquadra bem aqui, ó. Ele é maior que menos 2, então é raiz. Significa que se eu for calcular a imagem do zero, eu vou usar essa regra, porque se encaixa aqui, e na regra vai dar zero. Então encontramos a raiz. Só tem uma raiz, vamos colocar a nossa resposta no final agora. Posso botar um R de resposta, posso botar um sol, mas aí já tem sol aqui indicando a solução. Eu vou escrever assim. Já que meu problema pede raiz, eu vou colocar aqui raiz, 2 pontos, e coloco a minha raiz, que é o zero. Ok, guys? Então, de novo, calcule em cada regrinha. Achou o x? Certifique-se de que ele se encaixa onde a regra é válida. Aqui a gente achou um ponto fora de onde a minha regra era válida. Esse x mais 1 não é mais da minha função para esse caso. Ok? Pronto. Vamos para o próximo. Deixa eu conferir o tempo aqui. Estamos dentro do tempo. Eu estabeleço um padrão de 30 minutos para aula. E o próximo é a letra C. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Ó, não, acabou a página. A letra C nós vamos fazer ela lá na outra página. Está na página 1 aqui. Vamos para a página 2. Ok, guys. Esboce o gráfico de f. Então a gente vai esboçar o gráfico, né? Pede para esboçar o gráfico. Aí depois tem uma perguntinha que é o que ocorre com o gráfico de f próximo a x igual a 2. Então, com uma pergunta, aqui tem uma pergunta a respeito do gráfico. Assim, primeiro a gente vai esboçar, depois vamos responder a pergunta. Para isso a gente vai pular para outra página. Na outra página eu já deixei aqueles eixos que a gente tinha feito, já aqui na outra página. E vamos esboçar. Mas antes de esboçar, nós precisamos fazer o que? A tabelinha da plotagem. Vamos fazer isso por plotagem, porque no momento é o único recurso que a gente tem. Que, aliás, guys, eu esqueci de comentar eu vou aproveitar a oportunidade sobre a plotagem. Deixa eu ver como é que eu falo. Eu disse que a plotagem tem alguns problemas. Eu não sei se eu cheguei a dizer. É por causa disso que existem diversas técnicas para esboçarmos gráfico de funções. E vocês vão conhecer muitas técnicas lá no cálculo 1. Mas também existem funções clássicas que já têm o seu formato, que já se sabe o seu formato de gráfico. E aí não precisa utilizar nenhuma técnica do cálculo 1 e nem precisa ficar plotando um monte de número. Quando você conhece o gráfico dessas funções, você apenas plota alguns 2, uns 3, não é chamado nem de plotagem isso. Você plota apenas uma quantidade pouca, só para ter uma ideia mais ou menos, e esboça o gráfico. Eu vou dar exemplos de alguns. Nós vamos ver no futuro nós vamos estudar as funções quadráticas. E aí lá nós vamos ver que toda função quadrática, o gráfico é uma parábola. Ou seja, vai ser assim toda vez, não muda. Então, quando a gente for desenhar gráfico, a gente vai fazer o quê? Nós vamos apenas marcar alguns pontos, só o suficiente para a gente conseguir já enxergar o formato. E aí eu venho aqui e pam,
e desenho a minha parábola. Perceba que no caso da parábola, eu marco apenas alguns pontos e ligo, sem medo de errar. Eu sei que aqui no meio não tem risco do gráfico fazer isso. Eu sei que esse pedaço aqui, ó, embora eu não tenha marcado ponto, ele não tem risco de fazer isso. Por quê? Porque eu sei que, se tratando dessa função, é uma parábola e tem esse formato. Então, o que eu quero dizer, existem funções clássicas, e nós vamos estudar elas, que tem formato já padrões, já se sabe que é aquele formato e não muda. Então, a gente pode marcar apenas alguns pontos, dependendo da situação, só 2 pontos, às vezes 3, não sei se em alguma situação que é só 1, e nós já sabemos como é o gráfico. Ok, guys? E situações como essas que nós vamos ver, eu acho que daqui a umas 2 aulas mais ou menos, são as funções afins. São funções que são mais ou menos assim. Elas têm um x sem potência, estão vendo x potência, somado com um número. Ou só o x multiplicado com um númerozinho, tipo essas aqui. Então, essas funções aqui, desse formato, o gráfico é uma reta. Então, eu sei que isso aqui é uma reta, aqui é uma reta, aqui é outra reta. Então, a gente vai ficar mais fácil desenhar. Quando for fazer marcar os pontos, nós vamos confirmar que é uma reta. Mas, esses tipos de funções, que o gráfico é uma reta, nós vamos ver em detalhes. Eu não lembro ao certo, eu acho que eu tenho aqui. Tá, eu acho que daqui a umas 2 aulas, mais ou menos. Ok, guys. Então vamos lá. Parando de enrolação, vamos fazer a tabelinha para as duas funções. Lembrando que essa regra aqui é só para x menor que menos 2. Então, se eu for fazer uma tabela aqui, eu vou marcar apenas para x. Eu vou botar o x aqui, aqui eu ponho o x mais 1. Eu vou botar apenas valores x menores que menos 2. Você pode até colocar maior que menos 2 se quiser, para ter uma ideia de como seria o comportamento desse lado, mas aí na hora você desenha só desse lado mesmo. Caso você queira, é algo para no futuro talvez a gente faça isso. Então, beleza, tem tantas promessas de coisas para fazer no futuro, né? É porque é muita informação e não dá, senão vai comer aula. Ok, que valores eu jogo para x? Ah, um detalhe, quando a gente vê regras assim, é muito, mas muito importante marcar o valor da linha fronteira, muito importante. Então eu vou colocar o menos 2 aqui como valor, ok, guys? Importantíssimo você saber, por mais que o menos 2 não faz parte, mas eu preciso saber como é que vai ser o gráfico ao chegar nessa fronteira. Então a gente vai colocar. Eu coloco o menos 2, vou colocar um outro valor, sei lá, antes menos 2, menos 3, por exemplo, eu vou colocar o menos 3. Menos 4, para não ficar tão próximo assim. Menos 4. E aí, 2 pontos vão ser suficientes para mim, porque eu já tenho informação que isso é uma reta. Então, faço 2 pontos e ligo. Mas, deixando claro que só porque eu já sei que é uma reta, logo vocês vão saber também. Mas, de modo geral, é assim. Toda vez que for um número vezes x mais outro número, é uma reta. E aqui obedece essa situação. Quem é o número aqui da frente? É o 1. Aqui também, ó. Quem é o número aqui? Aqui é um 2, aqui comparando. E aqui é o 0. Que aí 0 ninguém coloca, fica assim. Ok? Tá. Se x for menos 2, fazendo a conta aqui, vai dar menos 2 mais 1, que é menos 1. E aqui, aplicando aqui no x, vai dar menos 3. Vocês não tentem ver por que não entendeu? Mande dúvida para nós que nós resolvemos. Ok, já foi o primeiro. Posso até marcar e depois eu vou para o segundo. Não, bora logo fazer o segundo. Aqui. Vamos fazer assim. Já que eu marquei assim azul, era para ser tudo preto, vai ficar um negócio colorido aí. Ok, então vamos para o outro lado. O outro lado eu coloco aqui x. E aqui a outra regra que é 2x. Então, eu já ia apagar essa regra aqui, mas ainda não vamos apagar não. Como a gente não vai usar por enquanto, a gente vai minimizar ela, ok? Que aí ela não ocupa muito espaço. Aqui, que valores a gente joga? A gente vai jogar o da... Eu engatei. O da barreira. E além da barreira, um outro valor.
Volta o valor para cá. Número 1, por exemplo. Vamos jogar 1. Então, na barreira vai dar menos 4. E no 1 vai dar 2. Substituindo por x aqui, você confere. Vamos botar uma divisóriazinha aqui para ficar ok. Não fica bonito, mas é entendível. Ok, guys. Então, vamos desenhar nossa função. Lembrando que esse 2x, esse x mais 1, que é esse aqui, é para x menor que menos 2. Menor que menos 2, ou seja, antes da barreira. Então, antes da barreira, nós vamos plotar isso daqui. Aí eu vou fechar, porque eu já sei que esse é antes da barreira. E aí, eu vou pegar o plot daqui. Fixar, para vocês verem, que vocês acompanharem. A gente vai dar um zoom básico aqui. Ok, deixa eu colocar a luz aqui do notebook. Pronto. A luz da TV, que facilita a vida. Vamos marcar o ponto. Então, na barreira, x igual a menos 2, a imagem é menos 1. Aí, existe um detalhezinho. Como esse tamanho aqui é menos 2, então, bem aqui seria o menos 1, tamanho de uma unidade. Só que esse menos 1 aqui é no eixo y. Então, vou marcar aqui mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui é o 1, não é 1, é menos 1. Então, menos 1 deve ser mais ou menos aqui. E aí eu venho aqui, ó, e faço o cruzamento. Cruzou menos 1 com menos 2. De novo. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Tá torto, tá? Tá torto, mas imagine aí a ideia. É menos 2 no eixo x, menos 2. Vamos colocar aqui, menos 2 é aqui, no eixo x. E vai cruzar com menos 1 no eixo y. Tá aqui o menos 1, aí eu cruzo aqui, ó. Viu? Cruzou. Vamos marcar o ponto. Aí um detalhe importantíssimo. Normalmente para esboçar gráfico você marca pontos. Mas lembrando que essa função é para x menor que menos 2. Aqui eu estou marcando um ponto na barreira. Na barreira é igual a menos 2. Isso é importantíssimo. Pay attention. Na barreira é igual a menos 2. Então o ponto que eu marcar aqui, ele não vai estar na barreira. Ele não estará na barreira. Como ele não estará na barreira, eu vou fazer uma bolinha aberta. Eu vou até tirar esses miguinhos aqui. Pronto. Eu faço uma bolinha aberta, ok? A bolinha aberta, ela vai me dar a informação. Ela vai me garantir que o ponto não faz parte da barreira. Agora o outro ponto é o menos 4. Então a gente vai marcar o menos 4. Opa. Então aqui, mais ou menos aqui é o menos 3. Então o menos 4 deve estar por aqui, mais ou menos. E a imagem do menos 4 é menos 3. Aí eu vou marcar o menos 3 aqui nesse eixo y. Aqui deve ser o menos 2 e o menos 3 deve estar mais ou menos aqui. Aí eu venho, ó, tem que fazer o cruzamento, né? Cruzamento do menos 3 do eixo y. Cruzamento com quem? Com 4 do eixo x, que é aqui. 4 não, menos 4, perdão. Aí eu ponho a bolinha. Agora é fechada. Não está na barreira, não tem o problema da barreira. Ok, guys. Vou desenhar nosso primeiro gráfico, que eu sei que é uma reta. Então eu venho aqui. Dar um zoom. Para conseguir. Então a nossa reta vai vir dessa bolinha aqui. Tem que passar por esse ponto. Ou seja, ela vai ser assim. Tá aqui o nosso primeiro pedaço do gráfico. Ok. Faltou o tracejado aqui da barreira. E agora, beleza, aqui eu posso fechar. Já desenhei a parte esquerda do gráfico, falta a parte direita do gráfico. Na parte direita, que a gente também vai selecionar e mandar lá para cima. Aqui. E a gente fixa para vocês. Ok, na barreira a imagem é menos 4. A imagem é menos 4. É lá embaixo, né? Menos 4. Aqui é o menos 3. E mais ou menos aqui vai estar o menos 4. Então eu vou cruzar esse menos 4. Aqui é o menos 4. Eu vou colocar uma setinha e colocar aqui menos 4. Não vou escrever o menos 4 aqui para não ficar emboloado. Coloquei aqui emboloado. Coloquei aqui a linha do menos 4, está cruzando com a barreira, a gente vai colocar a nossa bolinha. A professora, é bolinha aberta também? Não. Porque
lembre-se que esse pedaço do 2x, cadê? O pedaço do 2x é o pedaço onde o x é maior ou igual, ou seja, ele pode ser igual a menos 2. Igual a menos 2 está em cima da barreira do menos 2. Ok, guys? Então aqui, como pode ser igual, bolinha fechada. E o próximo ponto é 1 com 2. Então a gente precisa marcar 1. Então, deixa eu aumentar. Ok. Eu marco 1 aqui, ó. Vai ficar tudo junto aqui. Vamos fazer esse menos. Vamos usar uma seta aqui. Esse aqui é o menos 1. Esse aqui é 1. Coisa meu olho aqui. Então, eu 1 no eixo X e eu marco 2 no eixo Y. Deve estar mais ou menos por aqui. E aí eu faço o cruzamento. O cruzamento do 1 com menos 2. Bolinha. E pronto. Vamos ser felizes agora que a gente vai marcar o nosso gráfico. Que eu já sei também que é uma reta. Tá aqui a reta. Posso mexer ela. E eu vou colocar ela passando pelo meu ponto. Posso fechar. E, guys, nós temos aí o gráfico da nossa função. São duas retas crescentes. Perceba que essa segunda reta ela é mais inclinada do que essa primeira. A gente vai ver a inclinação no futuro, mas eu posso dar um spoiler aqui que o elemento na frente do x determina a inclinação. Como aqui o elemento aqui é 1 na frente e aqui é 2, olha spoiler, aqui dá para ter uma ideia já. Aqui, já que o coeficiente do x é maior, a inclinação vai ser maior. Por isso que essa reta sai mais inclinada do que essa. Se aqui fosse 3 na frente do x, a reta seria mais inclinada ainda. Ok, guys? E temos aí nosso lindo gráfico. Que emoção! Vou até pegar um café. Coisa linda, né? Eu me emociono. Eu vou mostrar um negócio para vocês. É uma pena que não ter a presença de vocês. Porque esse sistema, né, não tem conversa, não tem interação com o aluno. Eu sinto muita falta. Aqui, guys, é a plataforma que eu trabalho com vocês. Ó. Tudo isso aqui é material nosso de matemática elementar. Essa aqui é a nossa aula de hoje, ó, aula 8, tá aqui a aula 8. Aí teve a aula 7, aí eu abro aqui, ó, aula 7. Vendo? Aqui, ó. Eu posso diminuir para vocês enxergarem aquele sol vermelho. Tava quente, tava nem tão quente não de manhã. E eu posso clicar nesses 3 pauzinhos. E aqui tem a parte do cálculo. No cálculo que tem um bocado de gráfico. Opa, fechei aqui. No gráfico teve essa aula 11. Essa aula 11 aqui. Essa aqui foi uma aula de cálculo. Isso aqui é cálculo 2. Vocês vão chegar lá em breve, né? Se Deus quiser. As integrais, bonitinho, olha, coisa bonita. Eu me amarro em gráfico. Na verdade, usa bastante, né? A gente precisa entender gráfico. Aí, falta, né? Eu sinto falta da interação. Pra vocês verem direitinho aqui. Então, olhem direito aí no YouTube. Eu vou dar um zoom. Vocês podem pausar, analisar. Mas esse arquivo eu vou colocar lá para vocês. Lá aonde? No grupo, eu sempre coloco. Às vezes eu esqueço, então não é sempre não. Olhem lá direitinho, analise. Ok, guys? Vamos responder nossa última pergunta para encerrar o vídeo. Vamos encerrar aqui a outra página, a outra pergunta. Cadê? Tá aqui. Diminuindo para vocês verem. O único ruim desse app é que quando eu vou dar zoom diminuindo, tá vendo? Ele aparece esses quadradinhos aí. Sim, olha, aparece lá em cima. Ele não segue direito, ele aparece. Só esse probleminha, mas para isso é muito bom essa plataforma de mexer. E o que ocorre com um gráfico de f próximo de x igual a 2? Próximo de x igual a 2, ou seja, aqui, perdão, era para ser menos 2. A gente vai ajeitar. Seja por isso. Próximo de x igual a menos 2. Meu olho direito está tremendo hoje. Eita. Ok. Guys, vamos olhar aqui. Próximo de x igual a menos 2 é essa barreira. O menos 2 não está tão próximo assim não, mas é para ele seguir. Ele é esse ponto aqui, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar uma setinha aqui, ó. Aqui é o menos 2. Então, quando ele pergunta do gráfico próximo a x igual a menos 2,
ele se pergunta próximo a essa barreira, que essa barreira é a barreira que o x é menos 2. Eu pergunto de vocês, o que vocês acham que acontece com o gráfico aqui, próximo a essa barreira? Próximo a essa barreira, você percebe que a função... Ah, só um detalhe, antes de responder. Normalmente a gente olha para o gráfico da esquerda para a direita, daqui vindo para cá nessa direção. Então, olhando para o gráfico da esquerda para a direita, a gente pode se imaginar andando nele, caminhando. Eu venho por aqui, ó. Aí eu venho, subindo. Daqui eu salto para cá, eu dou um pulo para cá. A gente chama de salto. Aí eu vou subindo. Ou seja, a gente percebe que próximo a menos 2, o gráfico, quando ele vai chegando, ele dá um salto para eu continuar. Então nós temos um salto. Daí nós podemos responder a nossa pergunta. Eu coloco lá no final. Opa, eu cliquei em volta. Cliquei não, né? Eu voltei aqui sem querer. Ok, guys, pronto, um problema técnico. Enfim, eu abri outra janela sem querer. Ok, vamos responder nossa pergunta. Então, a gente coloca da seguinte maneira. A maneira mais simples de escrever seria isso. Próximo de x é igual a 2, o gráfico de f salta. Então, essa é a maneira mais simples. Você poderia especificar que ele salta de um certo ponto a tal ponto, dizendo quem é, mas não há necessidade. Eu quero colocar uma maneira bem simples. Então, o próximo a x igual a menos 2, ocorre um salto no gráfico de f. Fica até mais bem escrito dessa maneira. Pronto, na verdade, o salto ele ocorre exatamente quando o x chega a menos 2. Apesar de que do lado esquerdo ele não chega, é por isso que a gente fala próximo. Ele vai chegando, ele tende a ser... Você pode se aproximar o quanto você quiser, pode deixar o x tão próximo de menos 2 quanto você quiser, mas para essa lei ele nunca chega. Então, quando iria chegar, se chegasse, aí ele dá o salto. Ok, guys? Então isso finaliza a nossa primeira parte da aula 8. Essa aula 8 vai ser provavelmente mais curta que as demais. Thanks.